Oi! Hoje é a resenha do conto O Convidado do Drácula, de Bram Stoker, aqui do volume 12 da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Antes de começar, deixa eu dar um aviso para vocês. Eu havia comentado no vídeo anterior que nesse volume aqui da coleção da Folha existiam dois contos. Sim, é verdade, são dois textos aqui presentes, mas eu só vou comentar o primeiro e talvez o mais importante aqui, que é o Convidado do Drácula. E vou deixar o outro para uma outra oportunidade. Já aconteceu isso outras vezes aqui na coleção, como por exemplo lá no texto da Virginia Woolf, ou no volume da Virginia Woolf, melhor dizendo, onde nós tínhamos dois contos, aliás, três contos. E também foi o caso de James Joyce, onde também dois contos estavam presentes no seu respectivo volume. Na verdade, o projeto aqui do Contos do Meio-Dia é para valorizar a resenha individual de contos. E quando eu faço assim, um apanhado de contos que vem aqui dentro, eu acabo fazendo o contrário da proposta do projeto, que é não fazer uma análise de uma coletânea de contos e valorizar mais um texto e menos o outro. Portanto, eu vou deixar esses contos a mais que estão aparecendo nesses volumes para o final aqui deste projeto da coleção da Folha. Lembrando que são 30 títulos que vamos acompanhar até o finalzinho do ano. Então lá no comecinho de 2019 eu vou fazer um apanhadão não, eu vou fazer uma resenha individual de todos esses contos a mais. Dito isso, vamos à resenha de hoje. Quando nos aprontamos para o passeio, o sol brilhava intensamente em Munique, e o ar estava tomado pela alegria do início do verão. Quando estávamos prestes a partir, Hal Delbruck, o maître do Hotel Quatro Estações, onde eu estava hospedado, aproximou-se da carruagem com a cabeça descoberta e, depois de me desejar um agradável passeio, disse ao cocheiro, ainda com a mão na maçaneta da porta da carruagem: "Não se esqueça de voltar antes do cair da noite." Assim começa O Convidado de Drácula, de Bram Stoker, que conta a história desse homem que está saindo a passeio, um inglês, em plena Munique. Realmente ele não conhece ali aquela região e talvez os seus costumes, suas tradições. Ele sente no ar que as pessoas estão realmente preocupadas que ele tenha teimado de passear justamente ali naquela noite. E um inglês realmente não vai acreditar em crendices populares, né? Mas o maître ali avisa para ele: está chegando uma frente fria aí, muita coisa pode mudar nessa noite. É seguro que vocês partam o mais rápido possível até onde você quer se dirigir. Por isso, ele orientou o cocheiro que voltasse rápido também. Mas, apesar de todos esses avisos, o inglês ele quer passear, quer conhecer a redondeza, quer conhecer um vale ali que ele vai achando, assim que vai se dirigindo ao encontro, realmente bonito, agradável. Ele quer até andar, não precisa nem ser com a carruagem. E o cocheiro fica só alertando para ele: não, a gente precisa chegar logo onde a gente tem que ir, porque senão sabe como é que é, né? Para piorar, o cocheiro é alemão e ele fica trocando a língua. Ele não consegue falar inglês direito com o inglês e fica falando sua língua nativa, o alemão. Naquela salada, ele não ser entendido o inglês cada vez mais, não acredita no pobre do cocheiro, nos medos que ele tenta passar para o seu cliente. Mas o que importa é que uma hora ele teima em andar sozinho. E se você não quer ir junto comigo, senhor cocheiro, pode voltar, não tem problema, pode voltar lá para o hotel. E aí que começa a aventura deste inglês. E o que acontece com ele? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto sombrio. Minha avaliação do texto. Confesso para vocês que durante a leitura desse conto do Bram Stoker, eu passei por várias sensações diferentes. Por exemplo, logo de cara, eu fiquei com a sensação que eu estava lendo algo de Edgar Allan Poe. Vocês sabem, né? O Poe ele gosta de valorizar o cenário onde acontecem as suas histórias. E é através mais do cenário, da ambientação, que você sente os medos pelo qual passam os seus personagens. E mesmo em histórias que são apenas um fiapo, o que ele valoriza sempre é se ele está num lugar fechado, num ambiente tenebroso e por aí vai. E é o caso aqui dessa história do Stoker. Durante esse passeio do inglês lá dentro da carruagem, passamos por vários locais diferentes e ele descreve exatamente como é aquele ambiente e como daquilo se pode começar a ter um certo receio, sabendo que a noite talvez não seja boa. E vale um detalhe, né?
O inglês, por ser um inglês descrente das coisas, ele não está sentindo medo no começo da história, ele só vai sentir um pouco mais para frente, é um pequeno spoiler, né? Mas do jeito que o Stoker nos passa toda essa ambientação, aí sim vamos sentindo alguma coisa, nós leitores. Se bem que daí também eu já tive uma outra sensação diferenciada, que é saber que essa história aqui é do Conde Drácula. Sim, se é do Drácula e o cara, o inglês, está andando por caminhos não muito bons, era óbvio que ele ia topar com o próprio Drácula no meio do caminho. Isso me tirou muito da expectativa. Mesmo que estava bem construída a ambientação, passando um certo temor, eu também ficava com o pé atrás e falava, tá, acontece logo isso que tem que acontecer, ó destemido inglês. Como eu disse, o personagem não sentia medo, eu também não sentia medo por causa de saber que é uma história onde se vai topar com o Conde Drácula. Então eu ficava meio naquilo de, tá me enrolando, o texto aqui do Stoker. Só que, aí vem a grande pegadinha, não temos o Conde Drácula ali nessa história, isso não é um spoiler, mesmo que o título aqui desse conto seja assim o grande revelador de tudo o que acontece por aqui. Afinal de contas, algo que se chama Convidado de Drácula, você já quase mata a charada do texto, mas meio que você também esquece de alguns detalhes durante o caminhar da narrativa. E é por isso que sim, lá no final da história, realmente você acaba ficando um pouco surpreso. Ah é verdade. Mas como eu estava dizendo, em outro pequeno spoiler, o que vai acontecer lá com esse inglês durante suas andanças, depois que ele desce da carruagem e resolve andar a pé e sozinho, porque o cocheiro voltou, né, para o hotel, eu não vou dizer. Acontece assim algumas coisas fantasmagóricas e tem a ver com outras lendas de seres sobrenaturais. Não necessariamente o Drácula. Mas é curioso perceber depois que, finalmente, quando o inglês começa a sentir medo, que a história realmente ganha um pouco mais de corpo e a gente fica na dúvida realmente do que está acontecendo. Se a gente sabia que a história seria conduzida até um certo final. E foi justamente nessa dúvida, mais outra sensação que eu tive aqui com o conto do Stoker, que me fez realmente começar a gostar um pouco mais dele. Claro, no geral, se a gente faz um apanhado, a gente percebe que a história realmente é simples, não tem nada demais, tem uma certa pegadinha em cima de quem já conhece a fama desse personagem, o Drácula. Sempre vale dizer, né? O Drácula original, criado pelo Bram Stoker lá em 1897, foi um personagem que foi desvirtuado ao longo do tempo, principalmente pelo cinema, né? Tudo que a gente conhece muito do perfil do Drácula não é exatamente isso. Para quem lê a história original percebe que nas versões do cinema muita coisa foi alterado, sendo até chegando no absurdo lá da série Crepúsculo, né? Que aí finalmente matou o personagem de vez. Sempre vale lembrar, né, que Drácula ele sofre por ser um vampiro. E para ser um imortal ele tem que matar as outras pessoas, tem que consumir o sangue delas e por aí vai. E no final das contas, esse texto aqui talvez brinque com essas sensações que a gente conhece das versões do Drácula. Mesmo que eu não possa afirmar para vocês em que momento foi escrito esse texto aqui. Se ele foi feito antes do livro famoso Drácula ou antes, ou se o Bram Stoker realmente escreveu vários contos a respeito do personagem Drácula. Enfim, para o convidado de Drácula de Bram Stoker, eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na segunda-feira, com outra resenha aqui da série da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura, que será com o texto de Jack London, intitulado Acender uma Fogueira. Mas amanhã já temos resenha também da antologia de contos USA Noir, também com histórias sombrias, mas com aquela pegada de policial noir. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses 2 vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!